Olá, meus amores! Vamos agora a mais uma aula de português. Na aula de hoje, iremos estudar sobre pontuação e também sobre número de sílabas. Vamos começar falando sobre pontuação. Hoje nós iremos aprender sobre a vírgula, isso mesmo, iremos aprender como utilizá-la. Costumamos muito ver esse sinal de pontuação nas frases e nos textos, mas é preciso utilizá-lo corretamente, certo? Vejam só, a vírgula ela é um sinal de pontuação que serve para separar os elementos de uma sequência. A tia trouxe aqui algumas frases para que vocês possam entender melhor. Acompanhem comigo. Fui ao mercado e comprei arroz, feijão e biscoito. Observem que as palavras arroz, feijão e biscoito fazem parte de um grupo de mercadorias que eu comprei. Então, na hora de escrever uma frase como esta, eu preciso saber separar corretamente esses elementos e eu posso utilizar a vírgula para separar eles. Observem que eu separei com vírgulas apenas o nome arroz de feijão. Para separar feijão de biscoito, eu não utilizei a vírgula, porque quando chega ao final da frase, o correto é utilizar esse ezinho aqui, ó, que possui o som de i. Observem que até no momento em que falamos, que pronunciamos a frase, começamos a entender que ela já está chegando ao fim, quando vem com esse ezinho aqui com som de i. Vamos para a próxima frase. Encontrei os meus amigos Davi, Lucas e Otávio. Observe que eu também só separei com vírgula os primeiros nomes, Davi, Lucas. Por que eu não separei com vírgula o nome Lucas de Otávio? Porque já está chegando ao final da frase, já está chegando ao final dos elementos que compõem essa frase. Então, ao invés de utilizar uma vírgula aqui no finalzinho, esse é com som de i já faz a vez da vírgula, tá certo? Ele por si só já separa. Vamos à próxima frase. Eu gosto de comer banana, uva, manga e melancia. Observem que as frutas que eu separei nessa frase com vírgula foi banana de uva e uva de manga. Quando chegou na penúltima fruta, que foi para a última, ao invés de utilizar a vírgula, eu utilizei o E, que tem o som de I. Deu para compreender? Vamos agora para a nossa atividade na página 47. Acompanhem comigo. Acompanhem comigo. A primeira questão dessa página está sendo representada por esse número 6. Vamos ver o que é que está se pedindo. Releia esta frase da fábula. E aqui nós temos um pedacinho daquela fábula que nós lemos a semana passada. Quem lembra? Sobre o galo e a raposa. Vejam só. No reino animal haverá apenas paz, harmonia e amor. Observe que nessa frase há dois tipos de pontuação. Há uma vírgula e há também um ponto final. Observem que a vírgula nessa frase está separando o nome de dois sentimentos. Ela está separando o nome paz do nome harmonia, certo? Vejam só, aqui está pedindo o seguinte: em relação à pontuação da frase, pinte de vermelho a vírgula e de verde o ponto final. Então, vocês vão voltar aqui para essa frase, vão procurar onde está a vírgula e pintar de vermelho e em seguida vão pintar o ponto final de verde. Na letra B diz o seguinte: reescreva a frase acrescentando após a palavra paz as palavras união e tranquilidade. Então vocês vão reescrever essa frase aqui embaixo na linha, acrescentando o nome de mais dois sentimentos. Lembra qual é o ponto que utilizamos para separar nome de elementos em uma mesma sequência? Isso mesmo. Utilizem esse ponto para separar os nomes dos sentimentos nessa frase. Nesse caso, a frase vai ficar da seguinte forma: no reino animal haverá apenas paz, união, tranquilidade, harmonia e amor. Entenderam? Em seguida, na letra C, vocês vão responder, ó, que sinal de pontuação
você acrescentou na frase com a inclusão dessas palavras. Foi necessário utilizar um sinal de pontuação, esse que nós estamos estudando hoje. Como é mesmo o nome dele? Escreve aqui na letra C, certo? Logo embaixo nós temos aqui uma pequena explicação sobre o que é uma vírgula. Vejam só, vírgula é um sinal de pontuação usado para separar elementos apresentados em sequência. Por exemplo, a raposa, o galo, o leão e o rato aparecem em várias fábulas. Observe que a vírgula foi utilizada para separar o nome raposa de galo e também o nome galo do nome leão. Entenderam? Vamos continuar. Na próxima questão, vocês irão completar escrevendo essas frases aqui embaixo, completando com respostas pessoais. Por exemplo, na letra A, meus 3 bichos preferidos são... Aí você vai escolher 3 animais preferidos e irão escrever aqui completando a frase. Lembrando, deve separar um do outro com um sinal chamado vírgula. Entenderam? Na letra B, na fruteira há 4 tipos de frutas. Escolhe 3 frutas e completa a frase. Na letra C, os 3 esportes que pratiquei nesta semana foram. Escolhe 3 esportes e completa a frase. Sempre lembrando de separar um do outro com a vírgula e lembrando também que toda frase ela deve começar com letra maiúscula e terminar com um ponto, certo? Caprichem! Vamos agora para a próxima página. Na próxima página, iremos aprender sobre número de sílabas. Observe, todas as palavras elas são formadas por sílabas e dependendo da quantidade de sílabas que tem nas palavras, elas podem ser classificadas em monossílabas, dissílabas, trissílabas e até mesmo polissílabas. Quando elas são classificadas em monossílabas, é quando a palavra tem apenas uma sílaba. Dissílaba, quando ela possui 2 sílabas. Trissílaba, quando ela possui 3 sílabas. E polissílaba, quando ela possui 4 ou mais de 4 sílabas. Daqui a pouco nós iremos ver o exemplo de algumas palavras que são classificadas assim. Acompanhe comigo a atividade. Leia as palavras que nomeiam os seres da ilustração da página 41. Leiam elas aqui, ó. Cão, galo e raposa. Agora faça a separação silábica dessas palavras, preenchendo o quadro a seguir. Nós temos as mesmas palavras aqui, ó, aqui embaixo nesse quadro. E ao lado vocês irão fazer a divisão silábica e em seguida vão contar quantas sílabas cada palavra dessa tem e colocar aqui ao lado a quantidade. Se é uma sílaba, se é 2 sílabas ou se é 3 sílabas. Ou até mesmo mais de 3, como 4, 5. Então contem direitinho e anotem a resposta. Dependendo da quantidade de sílabas, as palavras elas são classificadas em monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Vejam só, aqui embaixo nós temos a explicação sobre cada uma delas, acompanhada de alguns exemplos. Vamos acompanhar com a tia? Vejam só, monossílabas é quando tem apenas uma sílaba. Por exemplo, a palavra a, não, que, cães, seu e é. Observem que quando pronunciamos essas palavras, abrimos e fechamos apenas uma vez a nossa boca no momento em que estamos pronunciando. Vou repetir. Olhem para a boca da tia e observe. A, não, que, cães, seu, é. Isso significa que essas palavras são monossílabas, pois possuem apenas uma única sílaba. Embaixo nós temos a definição do que é dissílabas. Dissílabas são quando há 2 sílabas, como por exemplo a palavra caça, terra, bichos, prato.
E por último, água. Entenderam? Trissílabas quando ela possui 3. Observem os exemplos. Árvore, almoço, matilha, haverá. Então, essas palavras possuem 3 sílabas, então são chamadas de trissílaba. E por último, nós temos as palavras polissílabas, que é quando existe mais de 3 sílabas, ou seja, 4, 5, 6 em uma mesma palavra. Nós temos aqui alguns exemplos, acompanhem comigo. Proclamação, habilidade. Vou falar outra. Borboleta. Então, todas essas palavras que possuem mais de 3, ou seja, 4, 5, 6 ou mais sílabas, são chamadas de polissílaba. Passem agora para a próxima página, a página 49. Na próxima questão diz o seguinte: separe as palavras e indique a quantidade de sílabas. Nós temos aqui, algumas palavrinhas, são elas: mão, floresta, mato, fábula e novidade. Vocês irão separar ao lado e em seguida colocar a quantidade de sílabas que ela tem. Se é uma, se é duas, se é 3, se é 4 ou até mesmo mais de 4. Em seguida, observe as ilustrações e faça o que se pede. Aqui nós temos alguns animais. Nós temos um leão, uma tartaruga, um macaco, uma cigarra, um sapo, um rinoceronte, um tigre, uma cegonha e um tamanduá. Na letra A, identifique cada animal anotando o nome abaixo da imagem, conforme o exemplo. Observe que apenas o leão está com o nome dele embaixo, os outros estão em branco. Então, escreva o nome de cada animal embaixo nesses espaços, tá certo? Depois de identificar o nome de cada um deles, respondam a letra B, que diz o seguinte: agrupe os animais de acordo com o número de sílabas, conforme o exemplo. Aqui no exemplo, embaixo, nós temos o nome leão. Leão. No nome leão, possui quantas sílabas? 2, muito bem. Então, o nome leão, ele tem que estar na tabela onde indica 2 sílabas. Vou ver outro, por exemplo, macaco. Macaco, possui 3 sílabas. Então, irá pegar o nome macaco e escrever aqui na parte onde tem 3 sílabas. E assim em diante. É isso, galerinha. Por hoje a nossa aula de português fica aqui. Caprichem na atividade e qualquer dúvida podem me perguntar, tá certo? Um beijo da tia e até a próxima!